A Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Estamos iniciando esta semana, neste período tão importante que é o mês de maio, em nosso ministério, o mês da família. E eu, antes de entrarmos nos nossos pensamentos com Deus, eu quero lhe deixar aqui um convite, logo ao iniciarmos o programa, para que você venha participar, se envolver com a Igreja Evangélica Cristo Vive, a Missão Apostólica da Graça de Deus. Você vai ouvir durante a nossa programação coisas que o Espírito Santo de Deus tem a falar ao seu coração. Eu estou absolutamente convencido que no final do programa você vai dizer: eu ouvi a voz de Deus. Eu vi Deus, eu conheci a manifestação do Senhor. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estamos numa rede de comunicação, rede CNT, rede El Shaddai 93.3, Mundo Fox nos Estados Unidos e a TBN na Europa. Esta é uma rede de comunicação. Estamos também pela nossa TV Web e a nossa Rádio Web. Esta mensagem que certamente será Deus a falar ao seu coração. Eu deixo um telefone de contato 30 17 90 90 021 Rio de Janeiro, e certamente você tem esta liberdade de entrar em contato conosco. Você está passando por dificuldades, por lutas e precisa da oração da fé, pois estamos aqui exatamente para criar esta ponte onde você encontra na palavra de um apóstolo, de um profeta, aquela voz que não é apenas a voz humana, é a voz de Deus para o seu coração. Muito bem, eu quero hoje começar conversando com você, usando um livro histórico da Bíblia, que é o livro de Jó. Você sabe, Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que colocava Deus em primeiro lugar, nas atitudes, na forma de viver, na forma de se relacionar. E um dia, ele passou pela maior provação que um ser humano pode passar. Diz o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 13, sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, os jumentos pasciam junto com eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só escapei para fazer-te prova. Diz que falava ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas, os servos os consumiu. Só escapei. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos ao fio da espada. Sou eu, escapei para trazer-te boa nova. Falava quando veio outra notícia: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho à casa do irmão primogênito, ele se levantou um grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Imagine você, um homem temente a Deus, muito rico, e que de repente passa por uma provação. Você sabe, ninguém espera provações, nem ninguém gosta de provações. Mas a verdade é que nós vivemos num mundo, onde, nós tenho dito isso aqui inúmeras vezes, o mundo não é um paraíso. E nesta terra, o próprio Cristo alertou, o Senhor Jesus, dizendo: no mundo passais por aflições. Então eu quero hoje conversar com você que passa
por aflições, exatamente como Jó passava. E você sabe, muitas vezes as pessoas se conhecem, se descobrem no meio das aflições, no meio das provações. Porque você conhece a estatura espiritual de uma pessoa, se ela tem ou não tem espiritualidade, exatamente nos confrontos da vida. E eu sei que a esta hora há muitas pessoas que estão passando por confrontos, por provações, por lutas, por dificuldades, por confrontos da vida. Imagina você que Jó estava bem com toda a sua vida normal, de repente começaram a chegar notícias. Uma notícia que o gado morreu, uma notícia que os empregados morreram, uma notícia que as casas caíram, uma notícia que os filhos morreram. Imagine você como não ficaria, ou como não ficou este homem. Mas existe alguma coisa no coração de Jó, nas atitudes de Jó, que servem de paradigma e que servem de exemplo para a prática da palavra. Eu tenho dito aqui, não adianta você conhecer a Bíblia, conhecer Deus, conhecer os princípios e os paradigmas e os padrões bíblicos, que eu chamo dos desígnios de Deus, se você não os praticar. Grande parte das pessoas que se chamam cristãs conhecem a Bíblia, sabem das formas como Deus age, conhecem até mistérios de Deus. Mas vou lhe dizer uma coisa, pouca gente nesta terra pratica verdadeiramente os ensinamentos e os padrões deixados por Deus para a vida do seu povo. A Bíblia não é um conjunto de regras e leis. A Bíblia é um livro de vida, regras de vida. Jesus disse isso. Jesus disse, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas só vê esta vida abundante quem na realidade tem a força e esta determinação de praticar, vivenciar e experienciar aquilo que está escrito. Porque senão nós vamos ser pessoas teóricas. Nós conhecemos uma teoria do cristianismo, mas quando alguém é chamado à prática da palavra, muitas vezes as pessoas reprovam. Elas, como dizem os portugueses, levam chumbo, porque conhecem, mas não praticam. Então, Tiago diz que quem ouve e não pratica, está se enganando a si mesmo. O maior engano que existe na vida é não praticar a Bíblia, porque a Bíblia contém os ensinamentos para todas as áreas da vida. Todas. Você pode... Veja, este mês nós estamos estribando o conhecimento da igreja sobre as questões bíblicas, família. A família bíblica, a família de Deus. Eu estava lendo um comentário da presidente de uma ONG católica e ela dizia, já não existem mais famílias como antigamente. O que ela queria dizer com isso? Que a família tem um protótipo criado por Deus. Um homem, uma mulher, que Deus une, que tem filhos, que se multiplicam, que são fecundos, que constituem esta célula máter da sociedade, que é a família. Isto é um plano de Deus. Então, quando ela vem e diz, não, já não existem mais famílias como antigamente, ela está dizendo que se quebraram as regras bíblicas. E ao quebrar as regras bíblicas, as pessoas sofrem. Você sabe por que você ainda está sofrendo essas lutas, essas guerras constantes na sua vida? Porque você ainda não teve a ousadia
de dar uma oportunidade a você mesmo e dizer: eu vou viver, eu vou praticar o que está escrito. E eu fico muito impressionado com esta questão do livro de Jó, porque no meio desse terrorismo emocional, imagina perder riqueza, perder gado, perder empregados, perder filhos, não é? Perder os filhos. Então, isso é muito drama para uma pessoa só. E a tendência humana de Jó, se Jó começasse a dizer assim: mas eu sou humano, então eu vou xingar todo mundo, eu vou, sabe, alardear que Deus não existe, como é que pode? Mas ele era um homem temente a Deus, ele era um homem, a Bíblia diz que era um servo, era o maior do Oriente, era um homem muito temente a Deus. E sabe como é que ele reagiu? Ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora diz aqui no versículo 22, do primeiro capítulo de Jó: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não é isto extraordinário? Não é esta reação? Diz que Jó não pecou, Jó não atribuiu a Deus, sabe, nenhuma falta. Jó não pecou. Isso significa o quê? Que a tendência do ser humano, quando passa por aflições, quando passa por lutas, quando tem confrontos na vida, é errar. Sabe o que é pecar? Pecar é errar o alvo. A reação da carne é uma coisa que deixa Deus, sabe, surpreso, poderia dizer assim. Porque quando você reage com a Bíblia, você é vencedor. Quando você pratica o que a Bíblia ensina, você se torna cabeça. Você não perde o juízo. Você não difama. Você glorifica a Deus. Diz que Jó não pecou. Porque a tendência do ser humano, quando passa por aflições, é pecar. Olha, há pessoas que dizem assim: eu estou passando por um drama muito grande, eu vou começar a beber. Aí bebe de cair. Ele peca. Outros, quando passam por dramas de família, começam a cheirar droga, a fumar droga. Isto é um pecado, isto é um erro, porque isto é uma afronta ao templo do Espírito Santo. Outras pessoas, quando passam por lutas e dificuldades, ela tem um desejo de vingança. São muitas as reações do ser humano. Eu conheço poucas pessoas que são como Jesus mandou ser: bem-aventurados, felizes, pela prática da palavra. Então, eu quero convencer você desta verdade, e eu sei que eu não tenho essa capacidade, tem que ser o Espírito Santo a fazê-lo, porque se você conhecer um pouco da Bíblia Sagrada, você veja como é que Jesus ensinou a prática da palavra. Ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, em síntese, Jesus estava dizendo qual era o modus operandi, como se vive, como é que se vive a vida cristã abençoada quando se tem esta regra, este padrão. Então ele começou por dizer: os humildes de espírito. Quem é o humilde de espírito? O humilde de espírito não é a pessoa que veste trapos, que joga cinzas na cabeça, que anda com roupas empobrecidas. Não. Humilde de espírito quem é? É o dependente de Deus. E aquela pessoa que sabe, conforme Paulo diz
em Romanos, no capítulo 8, olha só o que diz Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você passa por uma adversidade, você pode extrair dessa adversidade algo positivo para saber que Deus diz, olha, tudo coopera para o bem. Ou seja, se você ama a Deus, se Deus te chamou, se você acredita nesta relação Deus-ovelha, ovelha com o seu Criador, você tem que saber que tudo coopera para o bem. E eu gosto disto aqui, de saber que na vida de Jó, o drama foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele houve uma hora que ele começou a orar pelos seus amigos, já no final do livro, nós vamos falando aí durante a semana, e de repente diz que Deus lhe deu tudo em dobro, lhe deu novamente filhos, deu o dobro de gado, o dobro da riqueza, e que ele viveu muitos anos felizes. Certamente que tudo quanto Deus lhe deu, houve uma recompensa de Deus. Sim, pastor, mas e o drama das perdas? É verdade. E o drama das lutas que ele teve? E a afronta da mulher dele? Pastor, e aquela história dos 3 amigos que vieram e que ainda o criticaram? Olha, isso é exatamente a nossa humanidade. Nós somos humanos. Nós temos uma carne adâmica, nós temos uma natureza celestial, mas temos uma natureza carnal. E esta natureza carnal passa por lutas, por provações, por dificuldades, por decepções, por choro. Quantas vezes você faz tanto por uma pessoa, depois a pessoa vem e te humilha, depois a pessoa se acha no direito de o fazer. São as provações da vida. E parece que o Espírito está falando, você reaja com a reação de Deus, sabendo que no meio dessa luta que você está enfrentando, no meio dessa adversidade, alguma coisa de bem e de bom vai surgir. Porque a Bíblia diz, tudo coopera para o bem. Agora, se eu reajo com a minha natureza carnal, primeira coisa, sabe o que as pessoas fazem? A primeira coisa, eu tenho uma provação, abandonam a igreja, abandonam a obra de Deus, deixam de orar, deixam de confiar, não leem mais a Bíblia. Você sabe, isso se chama farisaísmo. É ser fariseu, isso é uma hipocrisia de vida espiritual. Então a Bíblia é para ser vivida, a Bíblia é para ser praticada, a Bíblia é para ser vivenciada, como dizia o velho pregador, é para ser experienciada. E só se vê quem é de Deus mesmo, aquelas pessoas que praticam a Bíblia Sagrada, que veem o tal, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu hoje vejo as pessoas, têm uma dificuldade qualquer, já correm para a delegacia, já correm para o advogado, já correm para o tribunal. Nós somos um país que adora uma briga jurídica, né? Os tribunais estão abarrotados, a pessoa, se o cachorro da vizinha late, a pessoa já entra na delegacia, já chama o 190, sabe? Se a pessoa não, se as coisas não correm, se o rio não está correndo para o lado da pessoa, a pessoa já critica. Então, estou aqui para mudar o seu foco de vida. Porque eu tenho esta experiência. Quantas lutas, quantas provações eu enfrento e enfrentei e enfrentarei, porque não há como você dizer, não, a partir de agora eu não enfrentarei, por isso é quando morrer. Agora, a forma como você reage, a forma como você demonstra a sua crença em Jesus e a sua palavra, é que lhe trarão benefícios muito grandes. Veja, Jó, tudo em dobro. Aqueles que são fiéis a Deus, quando Deus age, a Bíblia diz, ninguém pode impedir. Então eu quero que você hoje deseje muito conhecer a Bíblia Sagrada,
aplicar a Bíblia na sua vida. E você vai se surpreender, porque a Bíblia é a luz para os nossos caminhos, é a lâmpada para os nossos pés, é a verdade de Deus. Deus é fiel. E Ele te colocou diante desse televisor, ou nesta estação de rádio, ou no satélite, exatamente para que haja uma grande mudança na sua vida. E você saia dessa situação de provação como uma pessoa mais que vencedora. Não caia na asneira de seguir conselhos dos ímpios. Ande segundo os conselhos de Deus, porque Ele sabe, Ele tem o que é certo. Se está escrito é porque é determinado por Deus, é absolutamente correto, traz frutos. Que a Bíblia diz, toda a palavra tem um desígnio que se cumpre. E sabe o que isso quer dizer? Que Deus é que sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. Diz que são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Você vai viver e vivenciar esta palavra vitória na sua vida, a partir de hoje. Amém? Muito bem. Eu tenho sempre feito um desafio. Tudo isto que eu lhe falo da Bíblia poderá ser remédio e solução se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a palavra não é para a pessoa que não tem compromisso com Deus. A palavra é para quem tem Jesus no seu coração. É salvo. Pastor, como é que eu faço? Curve a sua cabeça e diga com o apóstolo: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador. E eu reconheço que sem Ti, sem a Tua palavra, sem o Teu favor, eu não posso viver. E eu creio, Deus, que Tu morreste, ressuscitaste entre os mortos. E eu recebo o plano da salvação em minha vida. Eu sou salvo. Eu recebo os benefícios da cruz do Calvário. Eu recebo a cura, o milagre, mas a salvação acima de tudo. Eu sou salvo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E agora, conforme fazemos todos os dias, venha colocar a sua mão sobre a minha. Nós vamos orar por você para cura. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus, nos levantamos agora na autoridade. A autoridade deste nome. Não é a autoridade da voz. Não é a autoridade do título. É a autoridade do nome de Jesus. Por causa das tuas chagas, Deus, eu declaro agora um grande milagre na vida desta pessoa. Um milagre físico, um milagre emocional, um milagre familiar, um milagre, ó Deus, nas finanças, um milagre na forma de viver. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Eu estou muito feliz de poder todos os dias estar aqui como um conselheiro, um amigo que vai fazer esta ponte entre você e Deus todos os dias. Mas você agora tem que decidir, tem que partir para uma decisão de estar na igreja. Hoje é segunda-feira, temos às 7:30 da noite um grande encontro de oração, confissão e milagres. O Bispo Sérgio, o Bispo Ana Carolina, tem um desafio tremendo todas as segundas-feiras de gerar no coração das pessoas o desejo, sabe, ser um guerreiro de oração, de buscar na oração a solução de problemas, sabe, a mudança de vida, o fechar de brechas. Deus tem feito uma obra muito grande. Hoje, 7:30 da noite. Amanhã, terça-feira, Escola Bíblica, 10 da manhã, com o Bispo Daniel Anacleto. E quarta-feira que vem, com o Apóstolo Miguel Ângelo, 7:30 da noite, mais uma grande noite de mensagem sobre família e oração pelas famílias. Venha estar conosco. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo da 28DP. Nós temos uma grande família, você vai adorar a Igreja Cristo Vive. É gente boa, gente salva, gente comprometida com Deus, gente que ama a Deus acima de tudo, gente que lhe fará muito bem a sua vida. E eles são tão bons que dão um suporte para esta programação. Amém? Muito bem. Meu telefone, a qualquer hora do dia ou da noite, 30 17 90 90.
ligue para nós, nós vamos cuidar de você. 021 3017 9090. Se você está me ouvindo em Lisboa, na Europa, nós temos uma igreja em Lisboa, no Centro Comercial da Pontinha, na rua José Saramago. Você vai encontrar a Cristo Vivo, a Missão da Graça de Deus em Portugal, em Lisboa, uma grande família abençoada. Estamos terminando o nosso programa. Sou muito grato a Deus, sabe? É uma alegria que enche o meu coração de ser motivo da glória do Senhor. É meu nome, a minha esposa amada, Bispo Roxana. Nós e todo o governo da igreja declaramos vitória para a sua vida. E fique agora com a minha filha, a pastora Cristiane, a bênção de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.